O primeiro passo para fazer um vaso é escolher o barro. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. João capítulo 15, versículo 16. Existem 200 tipos de barro, só 8 possuem as condições necessárias para serem moldados. Se você clicou nesse vídeo e está ouvindo até aqui, é sinal de que essa palavra está falando com você. Você é um barro escolhido para ser moldado. O barro é extraído e tratado. Depois que o barro é escolhido, ele precisa ser extraído, retirado do lugar. Por quê? O barro, antes de ser extraído, ele está ali no chão, cheio de resíduos de plantas, raízes mortas, pedras, areia e pode ter até lixo. Nós também precisamos ser limpos das impurezas, do pecado. Assim como o barro, nós somos retirados de um lugar e colocados em outro, porque existe um lugar certo e uma forma certa para sermos moldados. Não é de qualquer jeito e não é em qualquer lugar. Existem lugares onde nunca seremos moldados. Lugar aqui fala de uma posição. Exemplo, lugar de conformismo, de incredulidade, de orgulho, falta de dependência. Se queremos ser moldados, precisamos nos levantar e descer até a casa do oleiro. Descer até a casa do oleiro fala de nos submeter ao processo. Precisamos ser flexíveis. Tem gente que não é moldado porque não quer se submeter ao processo. Depois que o vaso foi escolhido, foi extraído e tirado suas impurezas, vem a terceira etapa do processo, o descanso. Depois da extração, o barro precisa passar pelo envelhecimento ou curtimento da argila. Ele fica descansando, tomando sol e chuva. Quando vem um processo de Deus nas nossas vidas, é normal que a gente tenha pressa. Mas precisamos aprender a confiar no processo, confiar no oleiro. O barro precisa curtir um tempo. Nós precisamos de um amadurecimento espiritual para seguir com o processo. Passado o tempo de descanso, chega a parte mais legal. Só que não, o barro é amassado. Nessa fase são retiradas as bolhas de ar. A gente pode fazer uma relação das bolhas com orgulho. Sabe quando a gente está grandão, cheios de nós mesmos, cheios de confiança? Deus pega a gente e amassa, espreme até que a gente se esvazie de nós mesmos, até que não fique nenhuma bolha de ar. E isso é cuidado, Ele está nos protegendo, nos libertando do nosso orgulho. Se ficar uma bolha de ar no barro, ela pode causar rachaduras quando o vaso estiver pronto. Ou então pode ter uma consequência pior ainda. Vamos ver isso mais à frente. Interessante que nesse processo de amassar o barro, o oleiro molha o barro com água. A água amolece o barro. Podemos relacionar essa água ao Espírito Santo. Ele nos torna maleáveis, nos torna flexíveis, estando prontos para sermos moldados. E essa é justamente a próxima etapa, o molde. Você já viu um vaso sendo feito? Coloque aí no comentário. O barro é colocado no centro da roda. A roda fica girando. Se o barro não ficar no centro da roda, ele é arremessado para longe. Mas o barro que permanece no centro da roda, esse é moldado pelas mãos do oleiro. Quando você se coloca no centro da vontade de Deus, você submete a sua vontade à vontade de Deus. Se submete ao processo. Aí você começa a ser moldado. Outra coisa que acontece nesse processo de moldar o barro é que o vaso, antes de ser formado, às vezes estraga nas mãos do oleiro. Inclusive o texto de Jeremias relata isso. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Mesmo na presença do Senhor, podemos sofrer com aflições, podemos cair em tentações, podemos quebrar. O oleiro refez o vaso que se quebrou de acordo com a sua vontade, sinal de que antes o vaso não estava conforme a vontade dele. Então não adianta eu estar na igreja e minha vida estar totalmente fora da vontade de Deus. Meu irmão, se nós fugirmos dos planos de Deus para a nossa vida, nós vamos quebrar. E vaso quebrado não pode ser utilizado. Não retém água, não retém azeite. Você enche e rapidamente ele torna a ficar vazio. Talvez você já ouviu falar da origem da palavra sincera. Antigamente era comum um vendedor de vasos anunciar que eles eram sin cera. Traduzindo para o português, sem cera. Ele falava isso porque alguns pegavam o vaso que tinha defeito e passavam cera para esconder as imperfeições. Deus não faz assim com a gente. Deus não faz remendo, não passa cera, Ele faz de novo. O próprio oleiro quebra o vaso para moldar novamente quando percebe que a forma que o vaso está tomando não é aquela que ele sonhou. O oleiro vai moldando o vaso por dentro e por fora. Um vaso que é moldado assim, de forma artesanal, ele tem uma forma única. Deus não faz vaso em série, Ele é um artista. Você é um vaso único, não tem outro igual. O oleiro, antes de fazer o vaso, tem um sonho a respeito de como será o vaso. Deus já sonhou e projetou o vaso que você seria, antes de te formar, antes de te moldar. Cada vaso tem seu modelo, sua característica individual. Cada um vai ter a sua finalidade. Não adianta você olhar para o vaso que está do seu lado e querer imitar ele. Ele tem a forma dele, o propósito dele. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like que isso ajuda bastante o canal.
Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deus te abençoe. Até lá.